Olá, seja bem-vindo ao Ministério Água Viva. Eu sou o pastor Darcio E eu, Nilza, e nós estamos aqui para mais um. conhecendo para viver mais a palavra de Deus. Essa palavra que é viva nas nossas vidas e que você também possa aproveitar e crescer um pouquinho mais. E conhecendo e vivendo a palavra de Deus, nós estamos aqui falando sobre pecadinho e pecadão. Nós começamos a semana passada e hoje nós vamos para a parte 2, falar de pecadinho e pecadão. Mas a gente gostaria de é, dar uma refrescada, né? A gente quer recapitular algumas coisas que nós falamos na semana passada, né? E uma das coisas que a gente falou na semana passada foi sobre graça, né? O que é a graça de Deus, né? O significado de graça, como é que a graça eh, ela é, ela é, ela aparece na Bíblia, né? Então, a graça na Bíblia, nós vimos que a graça é um termo que está escrito em hebraico e grego. Hebraico, você já sabe que é o Antigo Testamento, e grego também o Novo Testamento. O Antigo Testamento, que está escrito em hebraico, ele tem duas palavras que significam graça, que é ren e que é hesed. Ou seja, essas duas palavras nós explicamos na semana passada, que cada uma abrange uma situação de graça. São as duas palavras que são levadas em hebraico e no Novo Testamento, que está em grego. Graça também são duas palavras que são direcionadas para a graça, que é chais e que é eleos. Tudo isso para dizer para você que são termos que são usados no Antigo Testamento e no Novo Testamento para situações diferentes, mas, na verdade, não existe uma tradução de graça. A tradução da palavra graça, né? Nós vimos também na, na semana passada um conceito também sobre o perdão. O que é o perdão? A ação de se livrar de coisas que nos fazem mal, o que a Bíblia fala sobre perdão, né? E vimos que o perdão é dividido em duas partes: o perdão de Deus e o perdão dos homens. O perdão de Deus requer arrependimento, requer a gente confiar e crer nesse Jesus, e requer a gente confiar, confessar os nossos pecados a Deus. Então, esse é o perdão de Deus. E tem também o perdão humano, que deve ser feito de homem para homem. Ou seja, é um perdão que você perdoa males que fizeram para você e males que você fez para alguém. E falamos um pouquinho o que era ou o que é o pecado, né? E vimos lá o que é o pecado e como a Bíblia encara o pecado, né? Bom, diante dessa recapitulação, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, seria bom que você estivesse vendo o vídeo da semana passada, que está aí no YouTube também. E você pode ver com mais detalhes tudo aquilo que nós falamos. O maior problema, continuando agora, a parte 2 do pecadinho e pecadão. O maior problema do homem é o pecado. E é o pecado que faz a separação do homem de Deus. Ou seja, nós somos separados de Deus pelo pecado. Nós fizemos um estudo sobre os atributos de Deus, inclusive está aqui no YouTube também, e nós vimos que um dos atributos de Deus é perfeição. Deus é perfeito. Se Deus é perfeito, ele não vai se contaminar
com imperfeições, ele não vai se contaminar com o pecado. Ou seja, Deus não opera no pecado. De forma muito equivocada, algumas pessoas dizem, não, porque Deus está comigo, mas a pessoa vive no pecado. Desculpa, pode estar com você outra coisa, mas o Deus Todo-Poderoso não, porque ele não se relaciona com o pecado. Muitas pessoas buscam isso como um suporte, né? Creio eu, um suporte para as coisas que estão fazendo. Ah, eu estou fazendo coisa errada. Não, mas Deus está comigo, então está tudo certo. Na verdade, é uma justificativa, né? Aham. Ou um pedido de permissão. Ah, não, Deus está comigo, então eu continuo nessa balada aqui, está tudo certo, né? Bom, pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus, é tudo aquilo que nos separa de Deus, é tudo aquilo que vai contra os mandamentos, tudo aquilo que Deus tem colocado para mim e para você. Deus, ele é um ser perfeito e, por ser perfeito, ele não tolera o pecado, mas ele também nos ama. E Deus, ele quer o nosso bem. Ele ama a humanidade, ele quer o nosso bem. Por isso, Deus enviou Jesus para levar o castigo de nossos pecados, para que a gente pudesse realmente caminhar mais próximo de Deus. Muita gente fala assim, ah, eu não sou perfeito, eu vou estar pecando, mas assim, qual a diferença entre pecador e pecado? Pois é, existe uma diferença do pecador, é aquele que vive no pecado, que vive pecando, ok? E o pecador é aquele que esporadicamente comete um pecado. Qual é a diferença dos dois? Esse que vive no pecado, ele não tem a Deus. Ele não tem a Deus na sua vida. E o que peca esporadicamente, ele tem Deus e ele passa pelo processo de arrependimento, ele passa pelo processo de pedido de perdão e ele é completamente limpo do seu pecado. Essa é a grande diferença de um e de outro. Então, se você se a pessoa é uma pecadora, na verdade ela não está, ou ela não tem um, uma relação com Deus, porque ela vive no pecado, ok? Você acha que assim as pessoas podem ter o Espírito Santo que vai acabar avisando que aquilo ali não tá bom, né? Então, isso aí é alguma coisa assim bastante interessante. Por quê? Porque o Espírito Santo ele fala com todas as pessoas. Independente de você ter a Deus ou não, independente de você crer em Jesus ou não, independente de você entregar sua vida a Jesus ou não, ele fala com você. E ele fala através de muitas formas. Ele fala através da tua consciência, ele fala através de pessoas, ele fala através de uma música, ele fala através de um filme, ele fala através de uma outra pessoa, ele fala através do motorista de ônibus, do cobrador, ele fala através de quem ele quiser. Já ouvi casos até que através de um outdoor na rua. Pois é, ele pode falar com você através de um outdoor. Agora, existe uma diferença entre o Espírito Santo falar com você e você ouvir o Espírito Santo. Esse ouvir o Espírito Santo não é escutar, é ouvir, é ter uma atitude. E é isso que muitas vezes não acontece com aquele que é pecador. Ele ouve o Espírito Santo, ele vê os sinais, mas ele não quer ceder. Então, isso realmente não tem muito o que se fazer. Muitas vezes a gente fala assim, ah, não, nós ouvimos, né, em aconselhamento, nós ouvimos pessoas falando assim, ah, não, então, meu marido não se converteu ainda porque está esperando o tempo de Deus. Como se Deus tivesse tempo. Como se Deus tivesse, ah, bom, é o seguinte, no domingo que vem ele vai se converter. Não, não é assim que funciona. O Espírito Santo continua falando. O
O Espírito Santo continua com ele, só que ele não ouve. Então, o problema não é o tempo de Deus. O tempo de Deus é o agora, porque Deus é atemporal, ele não está preso é, 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 no tempo e no espaço, ele é atemporal. Então, o tempo de Deus é agora. Ok, pastor, então por que que o meu marido, ou a minha esposa, ou o meu filho não se converte a Jesus? Porque ele não quer. Pode ser, principalmente para um pai e para uma mãe, pode ser muito difícil ouvir uma coisa dessa. Ele não quer. Não, mas eu quero. Você quer, mas ele não. E aí nós vamos entrar no livre-arbítrio, né? Na liberdade de escolha que Deus dá para você, para o teu marido, para a tua esposa, para os teus filhos. Deus dá essa liberdade de escolha. E é Ele que vai escolher. Então, na verdade, eu costumo dizer que na época da lei era melhor do que na época da graça. Porque na época da lei, se você fizesse errado, você ia lá e fazia, levava uma oferta, fazia um holocausto e estava tudo certo. Na época da graça, não. Na época da graça, você tem que ouvir o Espírito Santo. E você tem que querer. Se você não quer, aí é complicado. Na época da lei, você era obrigado. Então, você não tinha muita escolha, né? Então, você era obrigado. Mas, na verdade, a época da graça é maravilhosa. Por quê? Porque você tem a liberdade. E quando você fala em liberdade, você fala também em poder fazer e não poder fazer. Você escolhe, né? Algumas pessoas, já conversei com algumas pessoas, e aí a pessoa falava assim, pastor, mas na tua igreja pode fumar? Pode. Na tua igreja pode beber? Pode. Na tua igreja pode ter 3 ou 4 ou 5 mulheres? Pode. Poxa, a tua igreja é boa. Pois é, a gente pode, mas não deve. Isso que é a liberdade. Se a palavra de Deus é contra, então a gente não faz. A gente não faz porque nós escolhemos servir a Deus. Essa escolha que você. Isso não pode ser um martírio, né? Ó dia, ó azar, eu vou ter que servir a Deus. Não, isso aí é uma escolha que você faz e que eu faço. Que nós nos colocamos diante do Senhor, né? Então, é alguma coisa que nós temos que entender o que é essa liberdade que Deus nos dá. E essa liberdade nos dá o direito de pecar, nos dá o direito de fazer as coisas erradas, nos dá o direito de ir contra aquilo que Deus tem de melhor para a minha vida e para a tua vida. Então, como você pode ver, o pecado nos separa de Deus. As coisas erradas nos separam de Deus. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre pecado logo mais na frente. Bom, mas para Deus, existe pecadinho e pecadão? Essas distinções informais entre pecadinho e pecadão não são conceitos teológicos estritamente definidos, mas sim expressões populares que podem variar de acordo com o contexto cultural e pessoal de cada um. Veja bem, essa é uma questão bastante complexa. A questão de pecadinho e pecadão é muito complexo. Isso acontece porque essa questão de pecadinho e pecadão não é resolvido, ela não é resolvida dentro da Bíblia. Com um simples sim, existe pecadinho e pecadão, ou não, não existe pecadinho e pecadão. Algumas pontuações são muito importantes para que você e eu compreendamos como Deus enxerga essa questão dos tamanhos dos nossos pecados. Temos alguns conceitos e vamos explicar cada um deles. Abra sua Bíblia em 1 de João, capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, nós entramos aqui, aquele que
vive praticando o pecado. Então, é aquele que é pecador, né? Que vive no pecado. Então, é do diabo. Ai, pastor, mas o meu filho, minha esposa, meu marido... Sinto muito, isso não é um conceito que eu estou dando, é o que diz a palavra. Aqui João está escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, e ele está dizendo exatamente isso. Primeiramente, nós temos que pontuar que o pecado, aos olhos de Deus, é uma ofensa à sua santidade. É uma desobediência clara à vontade de Deus. Vemos que aquele que vive em pecado está desligado de Deus e ligado ao diabo, conforme a palavra. Por isso, qualquer pecado traz sobre nós condenação e desgraça. Qualquer, não importa se é pequeno ou se é grande. Que quem diz que é pequeno e grande é você e eu, nós que estamos taxando o pecado. Te vou dizer que muitas das vezes as pessoas falam, não, é um pequenininho, é pouquinho. É como se nós estivéssemos tentando diminuir até a carga ou a consciência pesada. Pois é, mas independente de ser aos nossos olhos pequeno ou grande, né, nós estamos sofrendo, ou vamos sofrer a condenação e a desgraça, né? Porque nós estamos desagradando a Deus. Desde aquele que nós consideramos pequenos, como uma mentirinha. A gente costuma falar uma mentirinha branca, né? É uma mentirinha que não faz mal para ninguém. Até aquele que consideramos grandes, como um assassinato, como uma prostituição, como uma traição. Não importa, não importa. Independente do pecado, nós estamos em condenação e desagradando a Deus. Desse ponto de vista, como trata Deus o pecado? Como ele trata? Como Deus vê o pecado? Deus trata o pecado de forma uniforme. Todos os tipos de pecados levam o homem à condenação e ofendem a Deus. Então, para Deus não existe esse valor que você e eu colocamos, que é um pecado pequeno ou um pecado grande, para Deus não existe. Nós estamos vendo de uma forma uniforme. Nas listas de pecados que são mencionados na Bíblia, eles são citados um após outro, sem uma pontuação de algum tipo de escala de maiores ou menores pecados. Veja, por exemplo, que a glutonaria é quando a gente come exageradamente, está na lista de obras da carne, que é prostituição. Então, abra sua Bíblia aí, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículos de 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ou seja, Paulo lhe sai descrevendo aqui, você pode dizer, pastor, mas ele colocou primeiro a prostituição. Pois é, se você vai por essa linha aí, realmente a gente não vai chegar em lugar nenhum. Por quê? Porque ele coloca a prostituição, depois ele coloca a bebedice, depois ele coloca glutonaria, ele coloca porfia, ciúmes. Então, não existe aí uma ordem, né? Por exemplo, nessa lista de pecados, não estão, esses pecados eles não estão classificados por importância, por tamanho ou por juízo, e sim é apenas
uma lista. Não existe nada que diz assim, ó, esse é pior que aquele. Ou seja, ah, essa classificação, quem faz somos nós. Aqueles pecados que são menores e aqueles pecados que são maiores. Nós que fazemos essa classificação. Nós temos que tomar muito cuidado que a nossa escolha, quando nós escolhemos para o pecado, o resultado é a nossa separação de Deus. Ou seja, nós somos separados de Deus, porque a nossa escolha está errada. A Bíblia, quando fala do resultado que o pecado provoca em nosso relacionamento com Deus, também não separa os tipos de pecados em maiores ou menores, mas os agrupa numa mesma ordem de importância perante Deus. Ou seja, a Bíblia não faz essa distinção. O pecado que nos separou de Deus, a Bíblia não diz que esse é maior ou que esse é menor. Veja só, abra sua Bíblia aí, Isaías capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Ou seja, as suas iniquidades, o seu pecado, faz a separação. Faz a separação. Sendo assim, até aqui está tudo bem, certo? Observamos que não parece existir pecadinho e pecadão para Deus. Todo pecado, maior ou menor, fere a santidade de Deus e traz condenação a quem o praticou. Ou seja, o que importa... Ah, pastor, mas eu não acho justo. A justiça quem vai fazer não é você nem eu. A justiça pertence a Deus. Deus é que vai fazer justiça. Eu não acho justo alguém que mente ou que mentiu, ele ser Julgado? hum? Julgado? Julgado conforme igual aquele que matou. Pois é, diante da lei dos homens, isso aí procede. Não é justo, então, diante da lei dos homens. Agora, Deus, como é que vê isso aí? Ou seja, está tudo no mesmo patamar, do mesmo jeito. Mas não é bem assim. Existe sim uma diferenciação dos pecados. Veja o que Paulo fala aqui em Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, todos pecaram. Todos os seres humanos estão condenados pelo pecado, ainda que seja somente o pecado original, que é aquele pecado lá de Adão. No tempo da lei, Deus considera pecado com intensidades diferentes. Nos 4 primeiros capítulos do livro de Levíticos, Deus institui o sacrifício por pecados e coloca sacrifícios diferentes para pecados diferentes. Pecado de sacerdote, pecado de profeta, pecado de rei ou cidadão comum, pecado com intenção ou sem intenção de sacrifícios. E sacrifícios diferentes. Então, por aqui, a gente já pode ver que, pela lei, existem pecados diferentes. Abra sua Bíblia aí, em Êxodo capítulo 32, versículo 31. Tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, o povo cometeu grande pecado.
fazendo para si deuses de ouro. Ou seja, a Bíblia nos mostra que alguns textos que há, sim, pecados maiores e pecados menores. Quando a gente pega esse texto aí, você vai ver, tornou Moisés ao Senhor. Ou seja, Moisés voltou para falar com Deus. Não é? Então, se você lembra, ele foi receber lá as tábuas da lei, e quando ele recebeu as tábuas da lei, o povo não quis esperar e fizeram um bezerro de ouro. Não é? E aí Moisés voltou para o Senhor e disse: Ora, o povo cometeu grande pecado. Quem falou? Foi Deus ou foi Moisés? Foi Moisés. Veja que foi Moisés que disse que o povo havia cometido grande pecado e não foi Deus. Devemos considerar que alguns pecados têm circunstâncias agravantes, que os fazem mais odiosos aos olhos de Deus. São pecados que trazem em si agravantes que pensam no julgamento de Deus, que pesam nesse julgamento, que sabemos, o julgamento de Deus é justo. Sendo assim, não podemos pensar que uma mentira, ainda que seja pecado, tem o mesmo peso para Deus do que um assassinato ou um adultério. Não tem. Não tem o mesmo peso. Então, a gente vê aqui em Deuteronômio capítulo 7, versículo 25. As imagens da escultura de seus deuses queimarás. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Abominação. Então, mais que um pecado, é a rejeição incondicional de Deus, né? Alguns tipos de pecados são chamados por Deus de abominação. Abominação, sendo assim, tem uma diferenciação também de serem mais graves do que outros que não são chamados assim. Abominação para Deus se refere a ações, comportamentos ou práticas que são consideradas especialmente repugnantes ou detestáveis aos olhos de Deus, indo contra a sua vontade, contra a vontade do Deus Todo-Poderoso e os seus princípios morais estabelecidos nas Escrituras Sagradas. Na Bíblia, encontramos várias referências às abominações, e essas abominações podem incluir idolatria. Idolatria é a adoração de ídolos ou a busca de outras divindades ou deuses em lugar do verdadeiro Deus. Isso é idolatria. Práticas ocultas e feitiçaria. O envolvimento em magia negra, bruxaria, adivinhações, necromancia ou qualquer forma de atividade espiritual que seja contrária aos ensinamentos de Deus. Isso é feitiçaria. Agora, veja só o que é abominação: injustiça e opressão. A exploração de pessoas vulneráveis, a corrupção, a prática de injustiça social, a negação dos direitos dos necessitados e a falta de compaixão. Isso é abominação. Isso Deus não quer ver na frente dele, não. Práticas sexuais imorais, o adultério, a fornicação, o homossexualismo, a prostituição e qualquer forma de relação sexual fora do contexto do casamento entre um homem e uma mulher. Isso para Deus é abominação. Se você vai lá em Romanos capítulo 1,
você vai ver Paulo falando que Deus os entregou às suas paixões. Isso é abominação para o Senhor. E violências. Violência e derramamento de sangue. Sangue de inocentes. O assassinato, o sacrifício humano, a violência injustificada e qualquer forma de violência que vá contra o valor sagrado da vida humana. Isso é abominação para o Senhor. E na próxima semana a gente vai falar, continuando no mesmo tema, Novo Testamento da graça, onde nós vamos ver o que é pecado pequeno ou pecadinho, o que é pecadão debaixo da graça. E nós devemos, em nome de Jesus, concluir esse estudo na próxima semana. Obrigado por você estar com a gente até aqui e te espero na próxima quinta-feira, onde a gente vai estar concluindo esse estudo sobre pecadinho e pecadão. Se o que a gente viu até agora surgiu alguma dúvida para você, você pode escrever aqui embaixo no vídeo, ou você pode mandar para nós através das nossas redes sociais, ou nos liga, e a gente vai esclarecendo, passo a passo, conforme a palavra do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você tenha um final de semana poderoso, um final de semana maravilhoso, e te esperamos no domingo, culto da família. Culto da família, né? Ontem nós tivemos a nossa reunião de oração, você que não veio perdeu, então nós estamos orando por todos esses pedidos aqui, e no próximo mês, na primeira quarta-feira de cada mês, a gente tem a nossa reunião de oração, e você é o nosso convidado. Amém? Te esperamos no domingo, fique na paz do Senhor, na força, na unção e no poder, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.